para quando todo o sucesso do nosso evento tivesse garantido, né? Todo o trabalho, logística, convites, né? Divulgação, compras, etc. Mas acho que consegui reunir uma série de slides para a gente refletir alguma coisa sobre a nossa realidade local. Só lembrando para os que não estavam aqui, de manhã... Eu acho que pode apagar lá de trás. Deixa eu aberto. Ela está indo lá já, obrigado. Os que não estiveram aqui de manhã, né? De manhã houve uma inversão. Pedimos, o secretário Pavone falou para o primeiro que tinha que sair, né? E para aproveitar algumas pessoas que nós estávamos com uma sala um pouco mais prestigiada aqui, né? E para prestigiar o Antenor, que veio lá de longe, né? E tinha uma diversidade maior de pessoas. Veio de Hidrolândia, né? O único hidrolandense no nosso seminário, né? De qualquer forma, a apresentação dele, podemos dizer assim, que está incorporada já na nossa realidade, né? Ela vai ficar à disposição também dos materiais, né? E os que não puderam, infelizmente, estar aqui, a gente vai compartilhar dessa forma. A outra coisa que tem é a seguinte: agora à tarde, né, a intenção seria justamente a palestra do Antenor, que vai ser a minha, né? Teríamos um intervalo, ato contínuo, formação de grupos de trabalho para elaboração de propostas, né? Daí retorna e faz uma plenária geral, né? Então eu estou imaginando que isso já está inviável, né? Então, né, nós não vamos ter até um público suficiente, né? Pelo menos falo em número, né? Não em qualidade, para poder reunir diversas pessoas, né? E a gente vai poder até encurtar. Então a proposta que eu estaria fazendo seria a seguinte: eu faço essa exposição, ela mais ou menos até servia um pouco de guia, né? Nos caminhos que a gente queria apontar, né? Os presentes, né? Tem aí seu bloquinho, sua caneta, pode fazer algumas anotações, né? E no final, quando a gente abrir para o debate, né? As pessoas que quiserem fazer algum questionamento, evidentemente, né? Vai debater, mas também pode apresentar, né? Essas propostas que seriam então redigidas por nós e a gente consideraria como sendo assim uma carta do seminário, né? Um protocolo de intenções nosso, né? Nós que participamos, né? E contendo, a gente não pode dizer que seria um protocolo de intenções, uma carta de compromisso do poder público, porque ele não está aqui oficialmente representado, né? Nós não temos representante das duas prefeituras para dizer que isso pode ser incorporado às políticas públicas locais, né? Mas nós podemos livremente apresentar como uma recomendação de nós que aqui participamos, né? Nós que aqui estivemos, assim pensamos e assim recomendamos, né, que a prefeitura faça. Até diria que, né, a proposta número 1, provavelmente será aprovada aqui por unanimidade, seria a realização de um segundo seminário, né, que nós já estamos apresentando. O Instituto Federal já está em contato aqui com a Associação de Ciclistas para apresentar o segundo seminário mais ou menos para a mesma época do ano que vem, né? Muito bem. Horas, quem tem horas aí? Como? 25 para as 3. Eu vou tentar então até 3h15, no máximo 3h20, né? Nem tanto, depois a gente faz um debate. Imagino que se a gente conseguiria então terminar essa sessão aqui às 4 horas. Tem a intenção dos nossos convidados alienígenas aqui, depois de conhecer as instalações do antigo Colégio Agrícola de Camboriú, fazer um tourzinho aqui, os demais colegas que quiserem participar, né? E uma última lembrança: quem não preencheu a lista, a ficha de inscrição, né, por gentileza, né, não sei se o colega lá que eu vi que são novos agora, né? Isso é importante para o nosso registro depois da nossa carta. Me deu um negócio para pular aqui. O resgate da mobilidade ciclística, né? Por que resgate, né? Esse artigo que foi escrito por mim, pela Roberta, neste livro, né, organizado pelo Miranda e pelo Cascais também, né? O primeiro artigo dele chama-se O Resgate da Ciclabilidade de Balneário Camboriú, né? E aqui eu chamo de resgate da mobilidade ciclística, né, no Vale do Rio Camboriú, né? Porque nós tentamos trabalhar a coisa do ponto de vista regional,
ponto de vista pelo menos conurbado, né? E por que a gente fala resgate, né? Porque nós entendemos que em Balneário Camboriú, há décadas passadas, já se trafegou mais de bicicleta do que atualmente. Já se trafegou mais proporcionalmente, se não talvez em números absolutos, né? Porque a população da cidade mais que dobrou nesses últimos 20, 30 anos, né? Mas em relação à quantidade de moradores e também, principalmente em relação à quantidade de veículos motorizados, né? Já foi muito maior a proporção de bicicletas, né? Essa situação ela foi como se sustenta, né? Como a gente pode afirmar isso? Na verdade, por memória, por testemunhos de outros moradores, né? Por uma comprovação empírica, porque nós não tínhamos estudos, e ainda não temos estudos para demonstrar a evolução da mobilidade ciclística na cidade, nem do registro da infraestrutura e nem também da quantidade de utilizadores, né? Da opinião que eles eventualmente tenham sobre esse sistema, né? E por que se andou mais de bicicleta e por que ainda se anda de bicicleta e por que a gente acha que está retornando o uso da bicicleta, né? Se não o estado anterior, mas estamos verificando um aumento, né? A questão de influência regional, todo mundo que mora aqui ou conhece a cidade sabe que as cidades do entorno se anda bastante de bicicleta, apesar de serem cidades basicamente de colonização mais para portuguesa, açoriana, né? De qualquer forma também tem uma influência das cidades vizinhas, Vale do Itajaí, né? Cujos alemães que ali colonizaram também têm essa tradição, né? Por fato de ser um clima e relevos super propícios, né? Das duas cidades, né? Também não sei exatamente, mas eu arriscaria dizendo que nem 10% dos moradores moram em encostas. Não estou falando em morros, estou falando em encostas, né? Muito embora também, acho que aqui no Monte Alegre tem algumas situações de adensamento, né? Mesmo assim, já podemos afirmar que existem soluções para quem mora em morro, né? A bicicleta não é impeditivo para isso, né? Curtas distâncias, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso, não vou me deter, e a questão da conurbação, né? Ou seja, as duas cidades são muito próximas uma da outra, estão se interligando, estão se tocando, praticamente já não existe mais fronteira de diferenciação física, né? E o tráfego entre as duas cidades é bastante frequente, né? Ouvi no plano diretor que 45% dos camboriuenses, ou dos residentes aqui em Camboriú, se deslocam para fora de Camboriú durante o dia, né? Ou para Balneário Camboriú, né? Muito provavelmente a maioria, né? Desses 45%, é provável que uns 80%, 90%, depois também Itajaí e um pouco menos ainda em Itapema, né? Então eu já vou falar assim, por que essa coisa até vou pular um pouco mais rapidamente, né? Se andam mais de bicicleta, por que deixamos de andar, né? Assim, eu não trabalho na perspectiva assim, muito romântica, de que falta de vontade, que as pessoas melhoram a vida, né? E por uma questão de compreensão ou de falta de reflexão da sociedade, nós acabamos abandonando um modo de vida mais saudável, mais econômico, né? Eu acho que também existe isso, né? Mas principalmente o fator principal é a dominação corporativista, né? O tráfego de automóveis particulares motorizados é sustentado pela indústria automobilística, né? Hiper, ultra, mega poderosa, pela indústria petrolífera, alguém precisa defender o poder deles, né? E também pelas empreiteiras, né? E não só movimenta a maior parte de volume de recursos públicos nas cidades, nos estados e nos municípios, né? Para a questão de instalação de infraestrutura, né? Mas também, né, não deixa de ser aquele setor da economia onde mais se verifica a corrupção, o desvio, o superfaturamento, né? Então nós não estamos falando de má vontade, né, ou de uma visão deturpada da civilidade que faz com que hoje estejamos dominados pelo automóvel. Esses fatores existem, mas se nós fingirmos que não existe a dominação das corporações econômicas, né, ou numa palavra só, do capital, né, nós não estaremos conseguindo de maneira nenhuma compreender a totalidade desse problema, né?
Então, falta de investimentos no transporte coletivo, muito embora, pelo menos assim, a cidade de Camboriú e a cidade de Balneário são cidades pequenas que muitos deslocamentos não se justificam para o transporte coletivo. Esse é um problema para o transporte coletivo local também, né? Não quer dizer que não tenha solução, é possível, porque às vezes, inclusive a questão dos binários agora, né, em Balneário Camboriú atrapalhou mais isso, porque os pontos de ônibus tiveram que se deslocar para muito mais longe, né? Compensa mais ir de pé do que de ônibus, né? Então, falta de investimento em transporte coletivo, que não é privilégio dessas duas cidades, né? E o aumento, com isso tudo, aumento do risco para ciclistas, afetando inicialmente as crianças, né? E aqui eu queria colocar um acento, né? Nós estamos falando que se há 30 anos se andou mais de bicicleta, né? Estamos querendo dizer que de lá para cá, os pais que foram abandonando a bicicleta, menos coragem tinham ainda, não deixa de ser justificado, de permitir que as crianças andem de bicicleta, né? Vão formando, então, gerações novas que já desejam ter um automóvel e que só enxergam o automóvel como única contribuição, né? Com isso, a diminuição do uso da bicicleta, né? Nós estamos agora vivenciando um retorno do uso da bicicleta, né? Um resgate, né? Aqui em Camboriú, em Balneário Camboriú, e de certa maneira, né? Eu acho que o pessoal aqui, né? O Miranda Tenor, né? O Fabiano também está aí, estuda essa questão nacional também, vão conseguir também referendar que de uma certa maneira tem mais visibilidade e diversas outras cidades no Brasil está havendo um aumento do número de ciclistas. Tímido, mas perceptível, né? A partir de 2010, né? E basicamente porque o modelo automovelcrático, né? A força e o poder do automóvel, né? Da cadeia produtiva do automóvel, atingiu o seu limite, passou a ser irracional com perda de tempo e economia. A influência das abordagens acadêmicas e da sociedade civil em favor da reforma urbana da sustentabilidade, né? Não abrimos mão, nós que fazemos parte de ONGs, né? Eu também represento a UCB, o Miranda foi presidente da UCB, né? A União de Ciclistas do Brasil, né? Do fato de que o retorno ou a melhoria da qualidade pequena, mas perceptível, da mobilidade ciclística se deve à ação de grupos organizados da sociedade civil, né? Não, para começar, porque nenhum direito nesse mundo, né, se conquista sem luta, né? Não tem ninguém que é detentor de poder que acorde um dia, se compadece e resolve afrouxar os grilhões. Não, ele é forçado a isso e é assim que tem acontecido. Com a sociedade civil e muito em junção com a academia, e às vezes, se não diretamente com a academia, mas com a própria sociedade civil lançando mão de ferramentas científicas, de pesquisa, de investigações, né, consegue ir demonstrando aquilo que é óbvio: esse negócio não funciona, né? O carro não funciona, não é para todo mundo, né? Então, com isso também está tendo um resgate de necessidades por conta de uma oferta inédita de infraestrutura, porque é algo recente também aqui, né? Em Balneário Camboriú, a primeira ciclovia lá da Marginal, né, tão antiga assim, deve ser talvez final da década de 90, né? Daí depois, eu morei fora e voltei agora recentemente, mas essa da Quinta Avenida, né, que foi da gestão anterior do Periquito, né, do Edson Dias. Depois teve um aumento, né, um pouco maior agora, né, nessas duas últimas gestões, né? De qualquer forma é inédito, e a gente está falando de coisa de 10, 15 anos para cá, né? Então não dá para ninguém ficar se gabando de que fez grande coisa, né? Porque está nada mais do que fazendo obrigação e, né, resgatando uma ausência histórica e injustificável, né? Para a gente conhecer um pouco então. É isso aí. Site do Detran e do IBGE para descobrir que de 2003 até 2013, nos últimos 10 anos, nós tivemos um crescimento da população da ordem de 51%. No mesmo período da frota de automóvel, nós tivemos um aumento de 132% e de motocicletas da ordem de 267%. Então, só aqui a gente pode ver que teve um aumento de quase 3 vezes mais o número de carros, né? E quem sabe fazer conta melhor que eu, 5 vezes mais
o número de motocicletas nessas duas cidades. Aliás, desculpa, isso é Balneário e aqui nós temos Camboriú, né? Eu tenho aqui também em gráficos, né, para ver a população de Balneário, automóveis, motocicletas. Camboriú, população, automóveis, motocicletas. Essa discrepância, esse aumento ainda é bem maior na cidade de Camboriú, justamente aquela que ainda carece mais de infraestrutura, né? E aqui comparando Balneário Camboriú com Camboriú e Santa Catarina, nos gráficos anteriores você vê a evolução também, né? Mas hoje aqui é a relação. Balneário Camboriú tem 1,63 carros. Aliás, tem um carro para cada 1,63 moradores, Camboriú um carro para cada 1,79 moradores, né? Todos eles são maiores do que a média do estado de Santa Catarina, né? E a frota ciclística? Não existe levantamento, né? Existe uma estimativa da frota nacional entre 70 e 80 milhões, fazendo uma regra de 3, a gente imagina que existem entre 35 e 40 mil bicicletas em Balneário, entre 20 e 30 e 25 mil em Camboriú, né? E é o que está nesse livro que eu apontei agora há pouco. Mas saiu do forno nesta semana, tivemos acesso a uma pesquisa, depois eu queria botar a capa dela aí, uma pesquisa realizada pelo ODESC, da qual eu participei, o Fabiano também participou como monitor de campo durante um tempo, né? Coordenada pela professora de Joinville, né? E eu não tive tempo de explorar todos os dados e o que eu consegui fazer um print screen, copiar e colar em alguma coisa meio às pressas nessa madrugada que eu passei em claro, né? 30%, assim, aqui esses entrevistados foram entrevistados ciclistas, entrevistados usuários de transporte coletivo e entrevistados também motoristas, né? Então 30% deles disseram que suas famílias não possuíam uma bicicleta em casa e 54% afirma que possuem de uma ou duas bicicletas, sendo uma média de 1,3 bicicletas por família. Se tiverem uma média de 3, 4 pessoas por família, né, mais ou menos vai chegar nesse número, né, da frota de bicicletas de Balneário Camboriú e Camboriú, né? Infraestrutura instalada, vocês viram aqui hoje de manhã um mapa que o senhor Eurico Pavone, secretário da Planejamento Urbano de Balneário, nos apresentou, né? Ele apresentou o mapa e eu tive o cuidado de pegar aquele mapa, tirar lá do PDF e coloquei ele todo no Google Maps para dar inclusive tabelas e distâncias e etc e tal, né? Aqui não estão separados por ciclovias e ciclofaixas por cores, né? A cor dela é apenas para diferenciar uma da outra e tempos de execução também, né? Nós temos hoje instalados 17.195 metros de ciclovias e ciclofaixas de Balneário Camboriú, que dá 15,45. O mapa que ele apresentou para nós hoje de manhã é este daqui, né? Já colocado para o Google Maps. Embora eu tenha falado que ainda falta construir 75 quilômetros naquele mapa, né? Pelas minhas contas, medindo cada uma dessas aqui, colocando lá no Excel, etc e tal, 83.870 metros de ciclovias planejadas para serem construídas ainda desta administração, né? O que significa 75,34 centímetros por habitante, levando, se isso ocorrer, né? Daí agora juntando, aqui é juntando daí os dois mapas, instaladas, projetadas e projetadas, elevando para 101 quilômetros de vias ciclísticas como infraestrutura instalada nessa próxima gestão, elevando então aí para 90,78 centímetros por habitante, o que chega, Miranda, exatamente ali na borda do que é a Holanda, cidades alemãs principais, né, nesse quesito, né? Então, né, temos isso aí acontecendo. Aqui. Bem, esse aqui é o mapa das projetadas que eu coloquei, acrescentando então o que não apareceu no mapa anterior, ainda o projeto de construir apenas para marcar, né, que está lá escrito e não podemos dizer que não existe, né? Provavelmente deve ser o ciclofaixa, mas nessa via que chama de Interpraias, tem 12 quilômetros, né, ligando algumas praias ainda um pouco agrestes aqui da nossa cidade, né? De Camboriú a situação é um pouco diferente, né? Hoje eu até não tive
oportunidade de conversar, perguntar para o secretário, mas ele apresentou algumas vias ciclísticas instaladas ali que eu não sei, a não ser que tenha sido feita no mês passado, no mês retrasado, mas eu não tenho recordação dela. Então, o que nós temos aí é essa quantidade de... onde é que está? Acho que eu voltei, né, gente? Eu estou em Balneário ainda. Você está em Camboriú. Isso é o efeito da noite clara, né? Aqui é outra tabela que vocês podem ver com calma, onde eu pego a extensão média de cada uma, a largura de cada uma, com largura média. Então são alguns dados até para demonstrar que existe de qualidade, né? Por exemplo, a largura média das vias ciclísticas aqui em Balneário Camboriú é de 1,95. Nós temos vias aqui com 1,5 m, né? Mão dupla, né? Que são pouco seguras, né? Aqui então já Camboriú, né? Com a extensão que nós chegamos a 2.410 metros, né? E no mapa estaria aqui, né? Para quem não conhece a cidade de Camboriú, né? Aqui é o Monte Alegre, né? Ali é Balneário Camboriú ainda, né? Mas então Camboriú eu vou circular agora para vocês. Aqui, daí vem mais para cá assim um pouquinho, embora que assim é mais assim um ruralzinho, né? E aqui assim, certo? Então aqui está Camboriú. Então em Camboriú nós temos aqui essas duas que ele falou ali no bairro de Santa Regina, que são duas de um condomínio, né? E a Santa Catarina, né? Que aqui nós tivemos até acho que não tem ninguém mesmo aqui da Prefeitura de Camboriú para conversar sobre isso, né? Mas aqui a Avenida Santa Catarina, o município considera que ela continua até na ponte, mas nós não nos sentimos à vontade para assinar embaixo disso, né? Porque não é nem uma ciclofaixa, nem uma ciclovia, né? Não tem sinalização, está sempre cheio de carro, não tem um tachão, não tem nada, então, né, não nos sentimos confortáveis de colocar, né? Então, porque 12 mil metros, está mal digitado isso aí, né? Na verdade são 2.400 metros de vias ciclísticas, 3,68 por habitante, né? Essa mesma pesquisa da mesma professora, né, entrevistou alguns, aliás, fez contagem de veículos nas vias públicas, né? Depois vocês podem ver com calma também, naqueles horários lá, em 10 vias públicas das duas cidades, né? Chegando aqui por final, né, numa contagem, né, contando carros, motos e bicicletas, né? 10% eram bicicletas, 27% eram motos, 62% eram automóveis, né? Aqui não estão computados ônibus, então, né, não é possível a gente computar, por exemplo, porque um ônibus carrega mais pessoas, então isso aqui não significa exatamente a quantidade de pessoas, de seres humanos circulando numa via, é apenas de veículos, né? Muito embora, né, aí a média do carro é 1,3, 1,4, mas se bobear aqui em Balneário Camboriú até, né, anda mais gente em moto na média do que em Balneário, por conta dos mototáxis e muitas pessoas que vão levando caronas, né? Alguns outros dados, esse eu vou ler rapidamente para a gente ir adiante, né? Quem está controlando o meu tempo? Ninguém? Faz 20 minutos. Eu tenho 20 minutos. Né? 53,8% dos entrevistados, né, das 4 modalidades entrevistadas, acham que o transporte particular é priorizado quanto aos investimentos públicos. Aliás, esta pergunta fui eu que coloquei nesse formulário, né? Fomos as pessoas e perguntamos: você acha que o poder público investe principalmente em quê? Está lá, o povo não é tão bobo assim, né? Mais da metade acha que o governo investe em quem tem carro, né? E isso é perceptível por ciclistas, por motoristas e por transporte com ônibus, né? 72% dos entrevistados afirmam que usariam mais bicicletas se houvesse melhoria da infraestrutura. É isso que a gente chama de demanda reprimida. Demanda reprimida significa que existem muitas pessoas na sociedade, na cidade, que gostariam e até necessitariam andar de bicicleta e só não o fazem porque não se sentem seguras ou confortáveis para tanto, né? Eu acho que a gente pode até agregar aí algum tipo de pressão social, a questão a bicicleta tem que ser associada com um veículo de pessoas de baixa renda, né? Mas principalmente pela questão da segurança. É meu couro, são meus ossos, né, que estão a risco, né? Eu acho que é conformismo, né? Conformismo também, né? Sim, também, né?
ou seja, as pessoas mesmo assim, a situação não é tão grave, né? Não morre gente todo dia, né? Então, às vezes é utilizado, né? Eu acho que o Gil tem razão, né? Como até uma desculpa, né? Eu não vou porque não tem, né? Assim, e essa desculpa também vale, né? Porque eu não vou mais de ônibus porque o ônibus é ruim, né? Entretanto, a população não cumpre o seu dever, que ele não acha que é dever, né? De participar democraticamente, de fazer aquilo que os nossos representantes eleitos e indicados dizem: nós funcionamos por pressão. Se vocês não nos pressionarem, nós vamos governar para quem nos pressiona mais, né? E vocês conhecem a história do Brasil, né? Porque as pessoas acham que elas, votando em 15 de novembro e pagando os impostos, elas cumprem todos os seus deveres, que nada mais precisa fazer a não ser cobrar os seus direitos, né? Entretanto, né, não é assim que pensa algumas nações que já conquistaram seus direitos na bata da luta, né? Assim, 48% dos entrevistados, ou seja, mais da metade, quase a metade dos entrevistados fazem percursos de até 5 quilômetros. Esse dado aqui é fundamental para a gente entender, né? 75% dos entrevistados afirmam que usariam essa repetição, está errado, né? 58% acham que o transporte particular, poxa, por que está aí colado, né? Dos usuários de bicicleta, a maioria usa por economia, né? E a maioria dos ciclistas não utiliza outro meio de transporte. 54% dos motoristas de automóvel afirmam que a escolha é pela facilidade. Isso está querendo dizer o quê? Claro que é fácil. Quanto mais carro na rua, mais elas alargam a rua para a gente. Quanto mais carro na rua, mais ponte, viaduto, via expressa, semáforo, né? Os nossos colegas da Guarda Municipal debaixo de sol a sol para desentupir o tráfego. É claro que é fácil, né? Então, as pessoas acabam optando por isso, justamente porque a vida do automóvel é fácil, né? Ou pelo menos, né, a percepção social de que o poder público busca sempre facilitar a vida do proprietário do automóvel. 72% dos usuários do transporte coletivo afirmam que é a única opção. Provavelmente aqui são pessoas de baixa renda que moram em distâncias grandes, não tem carro, não tem moto, né? E né, não tem condições ou disposição para andar de bicicleta também. Eu acho que eu vou pular tudo isso, né? Então, deixa eu ver o que é. Aqui a avaliação da infraestrutura, né? Também foi perguntado, nesse caso aqui, eu acho que é só para ciclistas, né? Como eu falei. Essa pesquisa aqui vai estar disponível no site da CBC em até uma semana. Então, me dê uma semana, daqui a uma semana vocês podem procurar lá em algum link e vai estar escrito essa pesquisa. A avaliação da infraestrutura, 30%. Tá, 30% diz que o maior problema é a falta de ciclovia, né? 29% acha que é o trânsito perigoso, né, para bicicletas. Sobre a segurança, essa eu vou pular, porque isso ficou confuso. 92% a distribuição geográfica foi considerada por 47 ciclistas. Esse está confuso também. Como eu falei, eu fiz uns recortes de cola, gente, desculpem, né? O pavimento das ciclovias é considerado bom por 55%, 49% acham que a largura é estreita, né? Corroborando aquela avaliação da tabela anterior, né? E houve comentários sobre a falta de ciclovias e o excesso de buracos, né? Sobre a cobertura de bicicletários, né? 3,5%, a maior parte das pessoas dão nota 3,5%, né? 40% dizem que a conservação dos bicicletários é ruim, né? E 58% dos cidadãos entrevistados, ciclistas entrevistados, dizem que os motoristas não respeitam o espaço das ciclovias e ciclofaixas. Em Camboriú, nível de escolaridade, enfim, aqui um item um pouco mais de perfil, né? Demonstrando que realmente quem anda de bicicleta tem menor renda e menor escolaridade, né? O que também já por si significa que mais investimento em infraestrutura cicloviária significa a elevação da inclusão social dessas famílias. Né? Aqui é um outro desenho, né? 50% das pessoas fazem deslocamento de até
5,5 quilômetros, né? Eu fiz esses desenhos aqui, né? Aqui vocês vão poder ver todo o Balneário Camboriú, exceto aqui tem a Praia dos Amores, né? Atravessando o Morro da Rainha, né? Mas lá está a Barra, né? Que atravessa de ponte. Aqui está Nova Esperança, em Balneário, só está de fora lá aquela Interpraias. E Camboriú está toda também, Monte Alegre aqui, né? Aqui é Camboriú, daí faltou um pedacinho aqui de Santa Regina, e daqui entra um pouquinho aqui, é para o Cedro, aquele lugar aqui, né, gente? Não naquele bairro ali, onde vai lá sai pela Nova Esperança. Enfim, gente, né? Da Nova Esperança até o centro de Balneário Camboriú, 5,5 quilômetros. De uma ponta da praia até outra, são 6 quilômetros, até o centro, 3,5. Né?